Ô Vila, vamos começar por esse assunto do dia, que eu acho que é bem importante, e ele tem essa questão, claro, que a gente não vai analisar aqui, não somos profissionais da área de saúde nem sanitaristas, sobre Sim. uma nova campanha de vacinação contra a Covid. Só que claramente um aspecto político aí, você não acha? O que, que você pensa a respeito desse anúncio feito pelo governo de São Paulo? Eu vi os especialistas comentando, e eu gosto muito, especialmente porque eu conheço, eu já participei várias vezes com o Dr. Gonzalo Vecina, né, primeiro presidente da Anvisa, vale destacar, um grande especialista, grande sanitarista. O Brasil é o país que mais vacina do mundo, né? E tem uma expertise que é reconhecido, como foi destacado minutos antes, por todo mundo. O que falta é uma coordenação por parte do Ministério da Saúde, que não tem. E sem essa coordenação fica esse caos. Os governos começam, cada um, desculpe, tomar a ação que eles consideram mais correta, o que quebra, claro, com a isonomia, né, com a perspectiva nacional, de uma campanha de vacinação que o Brasil sempre fez. O caso de Manaus é o mais terrível, né, porque eu não me esqueço, sabe, de janeiro desse ano, de Manaus, daqueles 10 dias que morreram por dia 200 pessoas por falta de oxigênio, que é como se a pessoa morresse afogada no seco. É uma das maiores tragédias que eu já vi da história do Brasil. A FAB, que eu não sei para que existe a FAB, não conseguia levar cilindro de oxigênio, não conseguia cilindro. Veio da Venezuela, mas não veio de Brasília. É algo, artistas faziam doação. Então, Manaus, o que tem passado, a capital do Amazonas, é algo inacreditável. E os doutores Mengueles, que lá estiveram, porque nós temos no Brasil doutores Mengueles, que foram fazer experiência, com aspas, porque aquela não é experiência científica, não segue a metodologia científica em hipótese nenhuma, e os que estavam sofrendo aquele experimento morreram. Então, parece que tudo acontece em Manaus, nessa terrível tragédia. E agora, de falar que você não tem vacina nem para a primeira dose em Manaus é algo intolerável, o que mostra que o governo é um caos, é um governo genocida, né? Esse atual ministro, ele tenta representar um papel de certa competência científica que ele não tem, ele desconhece a estrutura do Ministério da Saúde, e a área específica, a área dele, eu sei que é na área da cardiologia, etc., mas não é alguém envolvido com a saúde pública, e a tragédia continua, parece uma história sem fim. Mas, ô Vila, e por exemplo, vai, aí o governo de São Paulo anuncia essa nova fase. A gente não tem ainda, eu estava depois detalhando para quem quiser ouvir na íntegra ou ao debate sobre isso. Eles estavam explicando que nem os laboratórios sabem qual é o tempo de validade da vacina, né? A gente está pesquisando isso, tanto é que a Anvisa agora autorizou. São Paulo anunciar uma campanha de vacinação para o início de 2022, início de campanha eleitoral, tem a ver com um fator político, na sua opinião? É muito misturado ou não? Eu acho que sim, acaba tendo, né? Acaba tendo, porque bem, a política ela está em tudo, também está na questão da vacinação. Essa questão de cada vacina, o tempo que leva, as sequelas da Covid, que é uma coisa nova, ninguém sabe os efeitos por quantos anos, né, das sequelas, o que vai ocorrer daqui para frente. Inclusive, deve ser certamente uma área de conhecimento científico, uma parte do SUS vai ter de trabalhar com isso, né, com as sequelas. São milhões de sequelados que vão levar alguns, tudo indica, segundo os especialistas, isso para a vida inteira. Então, no caso especialmente de São Paulo, eu não tenho os números aqui de quantos foram vacinados na primeira dose em São Paulo com a segunda dose, e se até o final do ano, efetivamente, todos já estarão vacinados em São Paulo. Isso, sinceramente, eu não sei. Eu lembro de uma notícia que tinha falado, porque são tantas, né, que em setembro já estariam todos com segunda dose vacinados. Se isso ocorrer, não sei se isso É, ocorrerá, o, seria uma boa notícia, né? Não uma sei coisa se é a isso... Agora, disponibilidade, né? Uma coisa é ter a vacina, outra sim, coisa é as exato. pessoas realmente irem, que esse é um outro problema, né, Vila? Porque assim, a Aí, pessoa toma a esse é o primeira dose e outro. não toma a segunda, e não tem nem Exato, campanha. exato. Aí tem de ter algo que nós, no Brasil, parece que tínhamos resolvido a questão das vacinas. Ninguém desconfiava das vacinas. Eu lembro o Dr. Seib, quantas vezes ele veio ao Brasil na campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. Puxa vida, era casado com uma brasileira, né? Vinha, tal, tinha todo aquele envolvimento nacional. Então, certas questões já tinham sido resolvidas. Agora,
o extremismo, né? As mídias, essa informação, entre aspas, científica, de pseudocientistas, com a participação dos doutores Mengueles do Brasil, que legitimam a leitura anticientífica, hein? Isso é importante destacar. E com a ausência dos conselhos de ordem sobre essa questão, que ninguém quer falar com certo receio, não sei porquê, mas os conselhos de ordem se omitiram também, especialmente o Federal de Medicina, em relação à tragédia, a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Só isso, coisa pequena, com mais de 500 mil de mortes. Então, no caso especificamente de São Paulo, se efetivamente estaria resolvida aqui toda a vacinação, não sei se em outros estados, o que acontece no Rio de Janeiro, eu acho que as medidas têm de ser tomadas não no campo político, eu estou dizendo uma obviedade, né, mas no campo sanitário, e pensar que o Brasil é um todo, o Brasil não é parte.